chamar assim. A poluição nos cemitérios pode afetar o meio ambiente, um assunto delicado, difícil de ser abordado. Para falar sobre isso, estamos recebendo nos estúdios da TV Gospel o professor Leziro Marques Silva. Ele é geólogo especializado em hidrogeologia ambiental e também é professor da Universidade de São Judas Tadeu. Professor, boa noite. Boa noite a todos. Professor, o senhor estava me dizendo que o senhor fez uma pesquisa em mais de 600 cemitérios no Brasil, uma pesquisa que durou 30 anos. Qual a conclusão básica que o senhor chegou com esse trabalho? Bom, depois dessa longa jornada de 3 décadas estudando cemitérios, tanto os municipais como os particulares, e fazendo um paralelo com os cemitérios no exterior, nós chegamos à conclusão que todo cemitério, potencialmente, ele é um poluidor do subsolo. Porém, nem todos os cemitérios poluem. Nós observamos que a grande maioria dos cemitérios problema, vamos chamar assim, são cerca de 75% dos cemitérios municipais. E os cemitérios particulares, por serem empreendimentos que primam por uma certa qualidade, porque tem uma conotação comercial e de marketing, eles procuram escolher lugares mais favoráveis e locais seguros do ponto de vista geológico. E, além disso, eles têm uma administração e uma rotina operacional muito boa que infelizmente, os nossos serviços municipais perdem de longe. E quais são os problemas que o senhor detectou? Como exatamente o meio ambiente está sendo poluído? Bom, nessa nossa pesquisa de 30 anos, nós procuramos verificar o que acontecia com a interação do cadáver sepultado com o subsolo, em especial com as águas subterrâneas do lençol freático. Verificamos que o cadáver sepultado, no primeiro mês, ele entra num período chamado gasoso, onde em cerca de 24 litros de gases mais variados são emanados. Se essa cova, se esse túmulo for raso, evidentemente esses gases chegam à atmosfera, chegam ao meio ali por onde circulam pessoas e elas sentem isso através do mau cheiro. Não é só o mau cheiro, que seria um fator estético, é o fator que existem bactérias que são veiculadas pelo ar, chamado aerobacters, que podem afetar. O outro problema... O lençol freático. É do lençol freático. Passado um mês do sepultamento, o cadáver ele já se partiu, ele começa a entrar em putrefação franca. Então ele passa a emitir um líquido chamado de necrochorume, que ele é constituído de 60% por água, 35% por sais minerais, 10% de substâncias orgânicas complexas, dentre as quais eu cito 2, que são perigosas pela sua toxicidade. São 2 diaminas, a putrescina e a cadaverina. Este líquido ele é mais denso e mais viscoso que a água, e ele é emitido à razão de 200, 300 mililitros por dia. Ou seja, um cadáver adulto, independente de idade, sexo, ou até mesmo de peso, ele emite, com 70 quilos de massa, cerca de 30 litros deste líquido durante 6 meses. E esse líquido é uma cultura muito propícia à proliferação e disseminação de micro-organismos tipo bactérias e vírus. Então, em 75% dos cemitérios públicos, pelo menos esse material ele pode chegar ao lençol freático, infelizmente, é isso, né, professor? Não só, em especial devido a problemas de construção deficitária, porque este necrochorume, se for mantido no interior dos jazigos, ele seca e se neutraliza rapidamente e os micro-organismos morrem por falta de meio de subsistência. Porém, se ele vaza para o exterior, ele percola o solo e atinge o lençol freático, em especial se esse lençol freático não for muito profundo, ele pode, então, pela sua alta solubilidade na água, entrar na corrente do lençol freático, no escoamento do lençol freático e disseminar-se, atingir longas distâncias durante longo tempo, até podendo afetar a saúde de uma pessoa que ingere uma água inadvertidamente num poço escavado a quilômetros de distância, 1 ano, 2 anos até depois. Em especial os vírus, porque as bactérias elas morrem, elas acabam morrendo por filtração lenta no solo, mas os vírus têm a capacidade, pelo seu tamanho diminuto, eles têm menos de 200 micra, ou seja, menos de 200 milésimos de milímetro. Eles passam através de qualquer material poroso e eles passam de um ser vivo para um ser
que se mineraliza, se cristaliza, e assim permanece dormindo, vamos dizer assim, pelo tempo que for necessário para que ele consiga entrar num outro organismo, ter condições de se reproduzir e aí afetar a saúde de uma pessoa. Que tipo de problema que tipo de problema a pessoa pode ter por causa dessa falta de cuidado, digamos assim? Veja, a senhora, veja que problema terrível. Uma pessoa que morreu, por exemplo, de uma febre tifoide, de uma gangrena espumosa, de uma poliomielite, de uma hepatite A. Uma pessoa que teve quimioterapia, que fez tratamento de quimioterapia Quimioterapia também? Nem tanto. O cadáver fica radioativo pelo tempo em que o isótopo tem, por exemplo, um césio 137, ele vai ter 350 anos de vida média. Então, as cinzas ou os ossos ficam radioativos por esse período e só seriam perigosos para quem manipulasse esses restos funerários. Mas aquelas outras doenças que eu estava se referindo. Essas doenças, essas infectocontagiosas de veiculação hídrica, elas podem afetar pessoas que ingerem água de um poço situado a quilômetros de distância muito tempo depois. Isso está acontecendo, professor? Olha, eu não posso te assegurar que alguém que morreu de uma doença infectocontagiosa dessa, obrigatoriamente foi infectada por um vírus proveniente de um cemitério. Mas tudo indica que, se nós rastrearmos o escoamento do lençol freático, sempre a montante a gente vai observar que tem um cemitério. Porque esses vírus, infelizmente, eu não tenho como identificar, a não ser que nós fizéssemos um estudo mais apurado com traçadores radioativos, o que, infelizmente, nós não temos recursos ainda para isso. E parece-me que há um certo descaso de quem de direito deveria fazer isso. E o que pode ser feito isso em para parar detrimento da essa situação? saúde pública, o que mais aflige, né? O que mais nos aflige é a saúde pública. E o que pode ser feito para contornar essa situação, para minimizar esse perigo? Bom, nessa nossa pesquisa, além de estudar o que acontecia, nós também procuramos desenvolver duas tecnologias. Uma, de aditivar um cadáver, colocar dentro do túmulo substâncias oxidantes que vão auxiliar a decomposição rápida e segura desses corpos, evitando que eles sofram um processo de conservação chamado mumificação ou saponificação. Além disso, ele tem os teores muito altos de oxigênio, acabam matando todos os patógenos que são geralmente anaeróbicos, ou seja, eles vivem na ausência de oxigênio. É o caso de, por exemplo, uma criança se machuca, o que a senhora faz? Vai colocar água oxigenada para desinfetar. É o mesmo princípio. A outra tecnologia é fazer uma asepsia do subsolo através de poços ou perfurações a trado, com um agente também poderoso, tipo solução de ácido peracético, solução de água oxigenada a 40 volumes. Bom, então isso, fica aí. só pode completando, falar, por favor. Claro. São procedimentos que não são sofisticados, temos todos esses produtos à nossa disposição, o custo é baixíssimo, a relação custo-benefício é absurdamente favorável e a mão de obra existe ociosa, em especial em cemitério municipal. Então fica aí um alerta. Dado pelo professor Leziro Marques da Silva, geólogo especializado em hidrogeologia ambiental e também professor da Universidade São Judas Tadeu. Professor, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Eu queria agradecer o privilégio de ter estado aqui com vocês hoje e vocês terem me dado essa oportunidade de divulgar os resultados de uma pesquisa, que ela foi muito objetiva e nada acadêmica, ela foi muito prática. Ok, nós que agradecemos. Boa noite. Boa noite.